A cruz de Cristo. 1 Coríntios 1, versículo 18, diz assim: pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos, ei, preste atenção, não é para nós que já somos salvos, é para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Senhor, fale com os irmãos, fale com a igreja do Senhor ao redor da terra, fale com aqueles que estão nos assistindo de qualquer lugar do Brasil, Pai, para que aconteça milagres, para que pessoas sejam tocadas, fale aos nossos corações, Pai, em nome do Senhor Jesus. Nós sabemos que o Senhor vai agir e vai fazer milagres no casamento, milagres na família, vai trazer salvação e pessoas irão entregar a sua alma e sua vida a Jesus. Amém. Meus irmãos, quero aproveitar e mandar um abraço para todos os membros da Graça Church em Campo Largo que estão nos acompanhando agora pela internet. Também sabemos que um grande número não consegue acompanhar, talvez porque tem uma vida mais simples, não tem nenhum celular, e se tem um celular não tem a internet, não tem o Wi-Fi em casa, então há sim um número grande de pessoas assim. Mas para aqueles que estão nos assistindo, receba aí o meu abraço, um abraço de urso, né? Um abraço apertado e uma feliz Páscoa a cada um dos irmãos. Preste atenção, quando nós falamos da cruz de Cristo, o que vem à sua mente? Você já se fez essa pergunta? Não é da cruz de madeira que eu estou falando, não é da cruz que nós penduramos no pescoço que eu estou falando. A Bíblia tem um termo poderoso que se chama a cruz de Cristo. E quando nós falamos da cruz de Cristo, o que vem à sua mente? A mensagem da cruz mencionada na Bíblia Sagrada é a mensagem mais escandalosa do Evangelho. Não há outro caminho para a salvação, a não ser pela cruz de Cristo. Escute bem o que eu vou dizer. Em tempos em que a depressão está atingindo níveis áureos, em que o número de suicídio aumentou 30% desde o início dessa pandemia, todos que estão me ouvindo precisam entender que a cruz de Cristo é a única esperança para o mundo. Eu disse esses dias, pastor Ferdinando, pastor Anderson, que eu vou pegar agora esses dias, um carro de som, e vou subir em cima desse trio elétrico, e começar a parar na frente dos prédios, e pregar meia hora num, depois ir para outro lugar, e pregar meia hora num, depois ir para outro lugar. Eu sou doido, irmão, e vocês podem ter certeza que é isso que eu vou fazer, porque essa é a hora de pregar a cruz de Cristo, essa é a hora de pregar o Evangelho. Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Jesus não disse ser mais um caminho, mais uma opção religiosa para quem está me assistindo. Maomé não disse que era o caminho, Buda não disse que era o caminho, Confúcio não disse que era o caminho, mas Jesus disse: eu sou o caminho. Ele não disse também que ele era uma verdade, ele disse que ele era a verdade, a única verdade que você precisa saber. Jesus ainda disse mais: e ninguém vem ao Pai. Observe que ele não disse ninguém vai ao Pai. Sugere que não são todos os caminhos que levam a Deus. Jesus disse: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Agora escute bem, o único caminho para o Pai é através de seu Filho Jesus Cristo. O único caminho para o céu é através de Jesus Cristo. O único caminho para a salvação é através de Jesus Cristo. Agora deixe-me fazer uma pergunta a você que me assiste. E ainda que nós temos um número de pessoas razoável agora,
esse número se multiplicará porque o vídeo ficará disponível. Então muita gente estará nos assistindo. Uma pergunta a cada um de nós: quem é Jesus para você? Porque esse Jesus disse ser o único e verdadeiro caminho para a salvação. A Bíblia Sagrada afirma que Jesus Cristo é santo. A Bíblia afirma que Jesus é justo. A Bíblia afirma que Jesus é Deus que se fez carne. A Bíblia também afirma que Jesus é o único que nasceu neste mundo sem pecado e que levou o pecado de nós todos. Mas escute, Jesus não se fez pecado porque ele pecou. Jesus se fez pecado porque eu fui colocado no corpo dele. Jesus nunca pecou. Eu sei que tem gente aí com uma teologia esquisita, dizendo que se Jesus estivesse no lugar de Adão, ele teria também pecado ou caído. Mas a Bíblia Sagrada diz que ele foi tentado em tudo e não pecou. Jesus era 100% homem, porque ele nasceu em carne. Mas ele também era 100% Deus, porque ele tinha uma natureza celestial. Jesus era profeta, ele também era sacerdote, e ele também era humano. Mas acima de tudo, ele era Deus. A Bíblia Sagrada então afirma que Jesus se fez pecado com o meu e com o seu pecado. A Bíblia nos ensina que Deus colocou em Jesus o meu e o seu pecado. Agora, quando o homem vem a Jesus, Deus já leva em consideração todos os seus atos pecaminosos. Quando você vem até Jesus, Deus sepulta o seu passado e Deus sepulta o seu pecado. Isso significa que quando você está em Cristo, Deus não examina mais você, ele examina o Cordeiro, ele examina Jesus. Ele não vê mais você, ele vê seu Filho, Jesus Cristo, pois ele é o nosso substituto. Eu gostaria de citar um exemplo dentro desse tema. Imagina que o pastor Anderson ficou milionário. Lembra-te de mim quando entrares no paraíso, pastor Anderson. E ele comprou uma fazenda que tem 1 milhão de ovelhas. 1000, vamos pôr 1000, 1 milhão é muito, mas tem gente aí que tem 1 milhão de gado. Tem 1000 cabecinhas de ovelhas. E no mesmo dia ele tem uma ovelha, 2 ovelhas prenhas. Uma vai dar à luz e a mãe morre. A outra vai dar à luz e o bebê morre. Agora nós temos mãe sem filho e filho sem mãe. Então, pastor Anderson, imagina, vou pegar essa ovelha sem mãe e vou levar para essa mãe sem filho. Ela vai mamar, ela precisa mamar. Tem cara de filho, jeito de filho, nasceu no dia do filho, então pode se passar por filho. Olha, seria um plano que daria certo, mas o pastor Anderson se esquece que a mãe não reconhece o filho pela aparência de filho, jeito de filho. Não é porque da paz do Senhor, glória a Deus, aleluia, fala a Deus, está amarrado, terra, Jeová, manto, que é filho, não. Pastor Anderson se esquece que a identidade de filho, no caso da ovelha, está no cheiro. Tem jeito de filho, cara de filho, mas não é filho. Então aquela mãe percebe que não tem cheiro de filho e começa a maltratar a ovelha. E agora essa ovelha vai morrer de fome. Mas o pastor Anderson se lembra que ele jogou o corpo da ovelha morta lá no pasto. Então ele vai lá e tira a pele da ovelha morta e veste a ovelhinha viva. Agora tem jeito de filho, cara de filho, idade de filho e também cheiro de filho. Você não é aceito porque você fez alguma coisa. Você não é aceito porque você tem cara de crente, ou porque você tomou alguma atitude que fez Deus se admirar de você. Você é aceito porque Jesus Cristo morreu no seu lugar. Aquele corpo
era o seu corpo. A cruz de Cristo não é bem a cruz de Cristo, porque não há cruz de Cristo na Bíblia. A nossa cruz se tornou a cruz de Cristo. Ele foi o meu substituto. E agora eu sou aceito por Deus, porque eu tenho a marca desse sacrifício. Mas para que eu tenha a marca desse sacrifício, eu tenho que reconhecer esse sacrifício. Eu tenho que receber esse sacrifício. Por isso que quando um pregador e um evangelista diz, venha entregar a sua vida a Jesus, ele não está falando, venha pelo amor de Deus aceitar Jesus. Quando um pregador fala para você aceitar Jesus, ele está dizendo, venha reconhecer o sacrifício de Cristo por você na cruz. A palavra reconhecer é entender o que Jesus fez por você na cruz do Calvário. Diante disso, eu gostaria que você tivesse um pouco de paciência, tome nota, e quando você está assistindo online, você presta até mais atenção. A cruz de Cristo, ela simboliza 3 coisas simultaneamente. Escute bem. Quando nós falamos da cruz de Cristo, você precisa entender que a cruz de Cristo, ela simboliza 3 coisas ao mesmo tempo. E a primeira coisa que a cruz de Cristo revela para nós é quão depravado, mau e caído que eu sou. A violência da cruz mostra a violência de meus atos contra um Deus completamente santo. Todos os meus atos de pecado são, em primeiro lugar, atos contra Deus acima de tudo. Os atos de violência contra Jesus representam meus atos de violência contra Deus. A Bíblia diz que todos pecaram e se fizeram inúteis, e agora estão distintos, agora estão afastados da graça. Não há ninguém que nasça bom, não há ninguém que nasça capaz de salvar a si mesmo. É importante que você faça caridade, principalmente em momentos como esse, mas a sua caridade, as suas boas obras, não garante que você possa ser aceito por Deus. Porque o padrão de santidade e de moral de Deus é elevadíssimo. Então um ato de pecado, por menor que seja diante de nós, é um ato monstruoso contra Deus. Então a crueldade da cruz revela como o pecado é cruel, em segundo lugar. Em primeiro lugar, como eu sou mau. Em segundo lugar, como o pecado é cruel. Você sabe o que é pecado? Pecado é o pior de todos os males. O pecado é um monstro, uma fera que cresce em proporção do que se alimenta. O pecado te leva mais longe do que você jamais quis ir. Te mantém lá preso por mais tempo do que você já imaginou ficar. E custa mais caro do que você nunca imaginou pagar. Eu conheço pessoas que já foram dessa comunidade, que escreveram para mim ainda no início dessa pandemia, desesperados. Porque na hora que eles estavam bons, não havia nenhum indício, preferiram andar por uma vida de pecado, e agora vendo todos os sinais, as pessoas estão desesperadas. Não fique desesperado, volte para Jesus. Para os irmãos terem uma ideia, só na noite de sábado, 15 grandes terremotos do mundo entraram em erupção. Você sabe o que significa isso? Todo terremoto que entra em erupção, se for perto do mar, ele gera uma grande tsunami. Aquela tsunami da Tailândia, acho que é Tailândia, se for Indonésia, foi uma erupção de um terremoto. Desculpa, de um vulcão, perdão. 15 vulcões entraram em erupção e 2 terremotos.
Nós estamos caminhando sobre páginas proféticas da Bíblia. Nunca estivemos vivendo um momento tão apocalíptico, tão profético, como nós estamos vivendo nos dias de hoje. E vocês precisam entender e compreender que, em segundo lugar, a cruz de Cristo revela a crueldade do pecado. O que é pecado? Pecado é transgredir a lei de Deus, a lei moral, os 10 mandamentos. Todo homem, quando transgride a lei moral de Deus, ele está debaixo da ira de Deus, porque ele comete pecado. Você precisa entender que não há nada no céu, na terra e no inferno pior que o pecado. Não há. O pecado é pior do que a morte. O pecado é pior do que a doença. O pecado é pior do que a miséria. O pecado é pior do que o inferno. O pecado é pior do que o diabo. A Bíblia não diz que o diabo te afasta de Deus. A Bíblia diz que o seu pecado te afasta de Deus. O que Satanás faz? Tirar proveito do pecado. Mas a cruz de Cristo revela a crueldade, a monstruosidade do pecado. Quando nós falamos e lemos na Bíblia o termo mensagem da cruz, você deve arremeter-se para aquela obra da cruz do Calvário, que lembra como eu sou pecador, para colocar alguém tão puro, tão santo naquele lugar. Porém, em terceiro lugar, a cruz de Cristo também nos mostra quão imenso, poderoso e potentoso é o amor de Deus por nós. Em primeiro lugar, a cruz revela a depravação do homem, a maldade do homem. Em segundo lugar, a cruz revela a crueldade do pecado. E em terceiro lugar, a cruz revela o imenso, estrondoso, fervoroso amor de Deus pela raça humana. Mesmo apesar de toda a violência causada em Jesus, pelos judeus e pelos romanos, não foram os romanos e nem tampouco os judeus que colocaram Jesus na cruz. Foi o meu pecado. O meu pecado colocou Jesus na cruz, e o amor dele por mim o manteve lá. A Bíblia fala que ele só foi para a cruz porque ele foi obediente à morte, e à morte de cruz. O que segurou Jesus na cruz foi o amor de Deus por cada um de nós. A Bíblia Sagrada diz que agradou ao Pai moê-lo. A Bíblia Sagrada afirma que o Pai o colocou enfermo. A Bíblia diz que o Pai surrou o Filho Jesus em meu lugar. Quem segurava os chicotes eram os judeus, eram os romanos, mas quem motivava os açoites era Deus. Aquela ira toda que recaiu sobre o corpo de Jesus era para que fosse em meu corpo. Mas Jesus foi o meu substituto na cruz, foi o meu substituto no sofrimento, e agora também ele me coloca sentado com ele nas regiões celestiais, reinando em vida. Agora veja bem, escute, porque isso aqui é muito importante. Jesus não morreu por alguns, ele morreu por todo mundo. Jesus não morreu por um grupo seleto de pessoas. Jesus também não morreu para que talvez as pessoas fossem salvas. Jesus morreu para possibilitar a salvação a todo aquele que crê. Então deixe-me te explicar. Pastor, se Jesus morreu por todos, então por que nem todos são salvos? Porque o homem tem arbítrio. E o arbítrio do homem é a sua vontade.
E o evangelho deve dobrar esse arbítrio, daí se chama poder do evangelho, que inclina essa vontade do homem para que ele creia no evangelho. Escute bem. Mas a cruz de Cristo, ela tem dois pontos importantes que você precisa compreender. Primeiro, o sangue da cruz, ele é suficiente, mas também ele é eficaz. Jesus morreu suficientemente pelo mundo todo, mas eficazmente para aqueles que creem. Vou te explicar. O sangue de Jesus na cruz, ele é suficiente para toda a raça humana. Todo aquele que tem sede, vem. Quem tem vontade, vem. Quem quiser, vem. E quem tem sede, vem e tome de graça da água da vida que é Cristo. Você já leu esse texto na Bíblia? A Bíblia não diz que vem os eleitos só. Vem um grupo. A Bíblia diz, todo aquele que quiser, venha. Todo aquele que tem sede, venha. Sabe por quê? Porque se o mundo todo decidir entregar sua vida a Jesus, o sangue de Jesus foi suficiente para o mundo todo. Mas existe um ponto na cruz que se chama a eficácia da cruz. Deixe-me te explicar. Eu dou um carro a você. E todo documento que eu fiz e paguei é suficiente para que o carro seja seu. Mas se você nunca for buscar esse carro, não tem eficácia nenhuma no presente que eu te dei. Jesus morreu pelo mundo todo de uma forma suficiente. Mas esse sacrifício só é complementado de forma eficaz para aquele que crê. Vamos ver isso? João 3,16 diz, Deus amou o mundo todo de tal maneira. Suficiência. Mas Ele vai salvar todo aquele que crê. Eficácia. A suficiência é o amor de Deus por todo mundo. A eficácia é a salvação. Não adianta você saber que Jesus morreu por você. Isso é suficiente para o seu conhecimento. Mas existe uma eficácia nesse sacrifício. Você precisa crer e receber esse sacrifício. Ou seja, o sangue de Jesus é suficiente, mas também é eficaz. Suficiente para todo mundo e eficaz para quem crê, para aquele que vem. Se você entendeu o que eu estou dizendo. Eu gostaria de analisar com você alguns textos da Bíblia, porque existe uma teologia aí que diz que Jesus morreu só por alguns. Um grupo de pessoas. Mas veja o que a Bíblia diz em Lucas 19:10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Eu lhes pergunto, foi só alguns que se perderam? Romanos 5:17 diz que por um só homem o pecado entrou no mundo e condenou a todos. O pecado de Adão não atingiu só o eleito, para que Jesus morresse só pelo eleito. O pecado de Adão atingiu toda a raça humana indescritivelmente. Olha o que a Bíblia diz. Ele veio salvar o que se havia perdido. Em João 1:29 diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado de alguns. É isso, senhores. Mas de acordo com alguma teologia, diz que esse mundo aí não é bem mundo. É o mundo dos predestinados, é o mundo dos eleitos. A Bíblia fala de mundo, cosmos. A palavra que temos grega aqui é cosmos, significa o mundo todo. Não é um mundinho, é o mundo todo. Em João 3,16, o texto áureo mais bonito do Evangelho. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que alguns que creem, não, todo aquele que crê. Aqui nós vemos uma possibilidade dada a qualquer homem na face da terra que queira crer. Todo aquele que crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. Em João 4:42 diz Jesus, e dizia uma mulher, já não é pelo que eu tenho dito,
que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Em 1 de Paulo a Timóteo 4:10 diz: pois esperamos no Deus vivo, aqui está a pá de cal, Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Quando a Bíblia diz que Ele é Salvador de todos os homens, isso aqui também não dá margem para o universalismo. Significa que a salvação está disponível a todos os homens, inclusive a nós que estamos sendo salvos. Em Hebreus capítulo 2, versículo 9 diz: vemos, porém, coroado de glória e de honra, aquele Jesus que fora feito um pouco menor que os anjos, por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Em Romanos 5:6 diz: porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Então escute-me uma coisa: antes de você ter Jesus, você não era diferente de nenhum ímpio do mundo. Você estava morto igual qualquer ímpio, você estava em pecado igual qualquer ímpio, você estava indo para o inferno igual qualquer ímpio. Você não era uma classe de gente apenas dormindo para ser despertado pela palavra. Tem doutrina aí que não crê que os homens são salvos por Jesus. Eles creem que os homens são salvos pelos decretos de Deus. Porque você já foi salvo pela soberania de Deus. Então você não é salvo pelo sangue de Jesus. Você é salvo porque Deus decretou que você seria salvo. Então não é bem uma justificação pela fé. Mas nós cremos que nós somos salvos pelo sangue de Cristo, pela sua obra redentiva e substitutiva, expiatória na cruz do Calvário. Em Romanos 5:18 diz: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens. Eu já fui um Adão uma vez, você já foi um Barrabás uma vez, e hoje o que difere uns de outros é o sangue de Jesus. Não existe uma elite. A Bíblia diz que o juízo veio sobre todos os homens para condenação. Adão condenou a todos. Seria uma injustiça da parte de Deus se o miserável do Adão tivesse condenado a todos e Deus possibilitasse a salvação para alguns. Veja bem, nós estamos num período de pandemia global. Tem um médico aí que perdeu a moral completamente porque ele está acesso a uma determinada cura, mas está escondendo essa cura. Você ficaria feliz se o mundo descobrisse a vacina, ou descobrisse que tem uma vacina, mas escondesse a vacina? Pense, Deus tem a vacina para um vírus chamado pecado. Como que Ele pode esconder do homem? Se a salvação é para alguns, então Deus está escondendo a cura do pecado de alguns. Mas a Bíblia diz que também por um só ato de justiça, que no caso é Jesus, veio a graça sobre todos os homens para justificação. Ou seja, Adão matou a todos, Jesus possibilita a salvação de todos. Glória a Deus. Com isso eu concluo que existe um momento exato para você que está me assistindo, entregue a sua vida a Jesus. Existe um momento exato para você entregar a sua alma a Jesus. Todo aquele que ouve a pregação da cruz, e também aquele que prega, não precisa se preocupar quantos vão aceitar Jesus. A mensagem da cruz por si só possui uma lei da atração. Por isso que a Bíblia apenas manda a gente pregar o Evangelho, porque a própria mensagem da cruz trabalha. Porque não é a pregação do pastor que é o poder de Deus, é o Evangelho que é o poder de Deus. Mas você que me assiste agora, escute bem.
Esse é o momento que um pregador chama qualquer pessoa para entregar a sua alma a Jesus e desfrutar da eficácia da cruz. Porque a suficiência da cruz toda a raça humana possui, mas a eficácia, você precisa entregar a sua alma e a sua vida a Jesus. Aonde você está, eu vou convidar você para entregar a sua vida e a sua alma a Jesus. Não é para você ser religioso, não é para você ser isso ou aquilo outro. Eu vou pedir que daqui um pouco que você coloque as mãos no seu coração e confesse Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida. Quando você repetir essa oração, de forma automática, você passa a ser incluído no reino de Deus. A Bíblia diz que você é transportado do reino das trevas para o reino do Filho de Deus. Pastor, o que eu tenho que fazer para ser salvo? Algumas religiões dizem que você não pode rapar os cabelos do sovaco. Outras dizem que você não pode cortar o cabelo. Outras dizem que se você usar calça, você vai para o inferno. Se Jesus, irmão, falou assim, essas mulheres que vestem roupa de homem, irmão, a roupa da minha esposa não serve em mim, a minha não serve nela. Não tem cabimento, pastor Ferdinando. Outro disse assim, olha, agora, aqui já aconteceu muito isso, agora que você aceitou Jesus naquela igreja, aquela igreja da porta larga, venha que agora eu vou te trazer para a porta estreita. E agora a gente começa a perceber que para a igreja evangélica, de forma geral, a graça é serviçal da lei. Então, pera lá, mas a Bíblia diz que é a lei que trabalha para a graça, e não a graça trabalha para a lei. Mas para alguns é o seguinte, você aceita Jesus, agora vem para a lei. Viu, a graça é operária da lei para alguns. Deixa eu te falar uma coisa, sabe o que você precisa fazer para ser salvo? Irmãos, olha o que está acontecendo nesse mundo. Na noite de sexta-feira, pastor Ferdinando, eu fiquei chocado, e olha que eu sou uma pessoa forte emocionalmente. Eu tenho couro grosso. O mundo me treinou para ser ruim. Já passei por tudo nessa vida, então não tem como eu ser fraco. Mas eu vi uma imagem de uma ilha inteira em Nova York, com valas e um monte de caixões. Não tem mais onde enterrar as pessoas, então eles pegaram toda uma ilha para enterrar muitos e muitos e muitos mortos. O suicídio aumentou 33%, o divórcio 42%, o abuso sexual infantil mais de 50%, espancamento dentro de casa mais de 70%. Sabe o que está acontecendo? Que há pessoas que estão me assistindo em estado de pânico, em estado de desespero, mas eu quero te dizer que Jesus é a esperança para você. Não se desespere, entregue a sua alma e a sua vida a Jesus hoje mesmo. Você que estava desviado, você precisa reconhecer e voltar para Jesus, porque ainda há esperança. Eu vou te fazer um pedido. Aonde você está, todos que estão me assistindo, você vai ficar em pé aonde você está agora. Pastor, eu quero entregar minha vida a Jesus. Aonde você está, você vai pôr a mão no seu coração. Fez isso? Pôs a mão no seu coração? Agora você vai repetir comigo essa oração. Todos vocês. Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador, que preciso do teu perdão. Eu reconheço que eu não posso ser salvo por meus méritos. Eu reconheço tua obra e sacrifício por mim na cruz do Calvário. Senhor Jesus, entra no meu coração, faça morada na minha vida, perdoe os meus pecados, faça com que meu passado seja jogado no mar do esquecimento. Eu recebo o Senhor como único e suficiente Salvador da minha vida. E a partir de hoje,
Eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus, e as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Agora eu quero orar por você. Feche seus olhos. Senhor Deus, aqui estamos nós. Diante dos nossos olhos não vemos quem aceitou o Senhor, mas com os nossos olhos espirituais eu contemplo dezenas de pessoas que entregaram a sua vida ao Senhor. Senhor Jesus, eu oro para que essa semente do Evangelho que foi plantada em cada coração não seja tirada pelo diabo. Te peço que haja redenção e salvação, em nome de Jesus.